Boa noite. Estamos muito contentes de estarmos aqui nesta casa que sempre nos acolhe com muito carinho para poder divulgar, como nosso companheiro já falou, esse livro que foi escrito a muitas mãos e por isso nossa palestra aqui também há muitas vozes, pelos trabalhadores do Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Só para o caso de termos na casa hoje pessoas que estão chegando na doutrina espírita, nós temos no movimento espírita organização em federativas, em cada estado tem um órgão federativo que visa unificar e promover as atividades do movimento espírita, sempre em parceria com as casas espíritas como essa, que voluntariamente se aderem ao movimento, e temos também a Federativa Nacional, que é a Federação Espírita Brasileira, FEB, né? Então, dentro dos trabalhos da federação, nós temos o trabalho com os jovens, e o Departamento de Infância e Juventude, com as crianças e com os jovens, né? O Departamento de Infância e Juventude é incumbido dessa tarefa, e um dos trabalhos que realizamos todo ano com os jovens é o trabalho que nós vamos descrever aqui. Mas, começando no nosso assunto, nós vamos falar hoje de esperança, né? O livro Jovens Semeadores de Esperança é um livro voltado para o público juvenil, mas que também já temos notícia que agradou o público de todas as idades. E o tema da esperança também é um tema que é relevante para pessoas de todas as idades, né? Desde os jovens àqueles que são jovens há mais tempo, né? E que permaneçam jovens sempre, né? Então, para começar falar sobre esse tema da esperança, eu gostaria de convidar o Luiz Guilherme para fazer um primeiro relato aqui nessa nossa palestra Muitas Vozes. Boa noite, gente. Então, é um prazer estar aqui na UEC. E para começar esse relato, eu gostaria de levar vocês em uma viagem. Quem aqui gostaria de viajar para a China? Pode levantar a mão, tá, gente? Pois é, então vamos lá. Vamos agora para o interior da China conhecer esses dois senhores aqui, o Zhai Haisha e o Zhai Wenqi. Esses dois senhores, eles moram em uma província no interior da China, banhada por um rio, que todo ano sofria muito com enchentes, por causa do desmatamento que havia nessa região. E esses dois senhores, há 10 anos atrás, decidiram tomar uma decisão. Por que não plantar árvores para poder impedir esse problema com as enchentes, acabar com esse problema das enchentes? Só que eu gostaria que vocês reparassem bem na figura. O senhor da esquerda, o Zhai Haisha, ele é cego dos 2 olhos. Ele já nasceu cego de um olho e logo pequeno ele perdeu a visão do outro olho. E o da direita, o Zhai Wenqi, vejam bem que ele não tem os 2 braços, também perdeu. Ele nasceu com os 2 braços, mas durante a sua vida ele perdeu esses 2 braços. E eles são 2 amigos. E mesmo assim, mesmo com essas dificuldades físicas, eles decidiram plantar as árvores. Mas, nossa, como é que será que eles fizeram isso? O Zhai Haisha diz o seguinte: eu sou as mãos dele e ele é os meus olhos. Veja bem que se um apenas fosse plantar as árvores, eles teriam muita dificuldade. Mas unindo forças, eles fizeram o que, mesmo tiveram muita dificuldade, claro, como vocês podem ver pela figura, eles tinham que atravessar terrenos difíceis de se atravessar, como por exemplo o rio, mas isso não impediu eles. Vamos lá. Então, o senhor que era cego, ele não podia andar pelo caminho, porque era um caminho difícil, então o que ele fazia? Ele subia nas costas do amigo e o amigo levava ele. E assim foi a mesma coisa para o plantio das árvores, um ajudando o outro. E assim, após 10 anos de plantio de árvores, hoje essas árvores já cresceram, e graças a esses 2 senhores, a província deles não sofre mais
com as inundações. E isso ajudou acabou favorecendo a vida, facilitando a vida e salvando a vida de muitas pessoas na província deles. Então aqui vai uma pergunta para vocês. Eles plantaram apenas árvores? Ou eles plantaram alguma coisinha a mais, além de árvores? Graças às árvores que eles plantaram, eles também acabaram levando esperança para as pessoas que moravam na província deles. Porque, graças ao trabalho deles, eles não têm mais que se preocupar com as enchentes. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre essa semeadura de esperança. Só que agora eu gostaria de continuar a viagem com vocês. Pode ser? Vamos sair da China e vamos para o Oriente Médio, na região da atual Israel. Só que além de viajar no planeta, nós vamos viajar no tempo também. Vamos voltar 2000 anos atrás para conhecer esse Senhor aqui, nosso querido Jesus. Pois é, os nossos 2 amigos chineses, eles semearam esperança através da ação, dos atos de plantar as árvores. Jesus também, ele fez vários milagres e que semeou esperança para muitas pessoas. Só que além dos milagres, ele, há 2000 anos atrás, proferiu palavras de amor. Palavras essas que até hoje, mesmo se passando milênios, continuam semeando esperança no coração de muitas pessoas. Só que naquela época, o desenvolvimento intelectual do povo que conviveu com Jesus não era tão grande quanto o nosso atual, por causa de todo o desenvolvimento intelectual que tivemos nesses 2 milênios. E Jesus era um espírito puro, ele tinha muito conhecimento e muito o que ensinar às pessoas. Só que se ele fosse falar dos mistérios do universo para aquelas pessoas, eles iam ficar boiando assim, gente, como assim? Eles não iam entender completamente a mensagem dele. Só que Jesus, em sua inteligência, ele utilizou uma linguagem para que aquelas pessoas entendessem a mensagem dele. Então ele contou histórias, parábolas, que fossem mais acessíveis para aquelas pessoas. E assim, através dessas parábolas, ele conseguiu semear esperança para aquelas pessoas. Só que até hoje, nós temos muita dificuldade em entender todo o conteúdo doutrinário que contém nessas parábolas. Tamanha é a inteligência de Jesus. Só que Jesus, naquela época ainda, ele havia prometido que viria um Consolador, que viria alguém, posteriormente, revelar esses conhecimentos, a verdade por trás desses conhecimentos. Então agora eu gostaria de continuar a nossa viagem com vocês. Vamos para a França, 19 séculos na frente. Vamos lá no século XIX, na França. Conhecer o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido por vocês como Allan Kardec, codificador do Espiritismo, que no ano de 1864, há 151 anos atrás, publicou esse livro aí, O Evangelho segundo o Espiritismo, que, graças à voz dos Espíritos, através da liderança do Espírito de Verdade, trouxeram esse livro maravilhoso, que é considerado um manual de instrução para os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo não veio trazer novas mensagens, um novo ensinamento. Ele veio revelar os ensinamentos escondidos que estavam por trás dos ensinamentos de Jesus. E este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, podemos utilizá-lo como um manual de instrução para entender as passagens de Jesus, as parábolas, as bem-aventuranças. Então, como eu falei para vocês, hoje este livro está completando 151 anos. Só que ano passado ele completou 150 anos. E não apenas aqui na Terra, mas também no plano espiritual, todos se movimentaram para a comemoração desses 150 anos. Ok? E você quer continuar? Eu continuo. Você pode falar? Não? Pode. Então agora o Vitor vai continuar o relato. Obrigado, Luiz Guilherme. Como ele falou, então, no ano passado, no ano de 2014,
essa obra magnífica, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, completou 150 anos de sua publicação, né? E, como o Luiz Guilherme também disse, todos se movimentaram, né, para que fosse celebrado os 150 anos dessa obra, celebrar seu conteúdo, celebrar que ela vem trazer essa esperança que Jesus já nos trouxe com seus ensinamentos, e eles vêm redivivos na obra codificada por Kardec. E o tema do 34º Encontro de Mocidades Espíritas do Estado do Espírito Santo, uma das atividades realizadas pelo Departamento de Infância e Juventude, realizada anualmente, já há muitos anos, no feriado do Carnaval. O tema, em 2014, desse nosso encontro foi Semeadores de Esperança, em comemoração aos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro desse tema, nós nos reunimos nas dependências do Instituto Federal de Educação Tecnológica, no antigo Cefet, Escola Técnica, lá em Vitória. Reunimos em torno de 500 pessoas, destas aproximadamente 300 jovens, participantes do encontro, e esses jovens e nós todos nos debruçamos em cima dessa obra, do seu conteúdo, da palavra, dos ensinamentos de Jesus trazidos nessa nova luz do Espiritismo. E dentro desse aspecto, dentro desse tema, nós tivemos um desafio muito grande, que era o desafio de passar não só o conteúdo, digamos assim, factual, né, do Evangelho segundo o Espiritismo e do Evangelho de Jesus, mas, na verdade, a vivência dos ensinamentos de Jesus trazidos no Evangelho. Porque, para dar um exemplo de uma das mensagens de Jesus, que também é discutido no Evangelho, nós sabemos que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, não é mesmo? Só que é muito difícil, não é? Muitas vezes a gente não consegue. Muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas colocar aquilo em nossas vidas, viver aquilo é muito difícil para todos nós. Seja o jovem que está lá participando, sejamos nós que estamos organizando o evento e levando essas reflexões para todo mundo, todos nós que estamos aqui no mundo de provas e expiações, né? Então, nós nos sentamos, reunimos muitas vezes para tentar ver de que forma a gente poderia levar a vivência do Evangelho para esses jovens, né? E aí eu gostaria de convidar o companheiro Sandro, eu vou apresentando os companheiros à medida que eu chamo eles, né? Já apresentei o Luiz Guilherme, agora o Sandro, para falar um pouquinho desse desafio. Boa noite. Viver o Evangelho do Cristo é um desafio, mas também é uma alegria. Contudo, a gente se dedica tanto tempo, nos nossos dias atuais, com as preocupações materiais, que pouco nos atentamos que todas as relações são oportunidades para viver o Evangelho. Quando nos reunimos na casa espírita, nos estudos, ali também é um momento de vivência do Evangelho. Não basta apenas nós lermos os textos, decifrarmos os códigos, sermos capazes de interpretar os ensinamentos do Cristo, se quando é necessário darmos um sorriso para aquele que nos chega, nós temos a dificuldade. Esse muitas vezes é o distanciamento que nós temos dos ensinamentos do Cristo. No encontro de mocidades não é diferente. Nós reunimos 500 pessoas para pensar sobre o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mas pensar apenas não é bastante, porque há 2000 anos nós estamos pensando sobre o Evangelho. O que os Espíritos têm nos dito constantemente é que preciso agora é viver o Evangelho, mais do que pensar sobre ele. Aí lembramos figuras importantes, exemplos significativos para nós, como Chico Xavier, como Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá, como Gandhi, espíritos que militaram em doutrinas diferentes, nos mostrando que mais importante do que o rótulo é viver o Evangelho do Cristo. Então tínhamos como um desafio, como nos diz bem o nosso companheiro, no encontro de mocidades, não bastava apenas
sabermos os textos, não bastava apenas refletirmos sobre os ensinamentos, mas era imprescindível termos oportunidade de viver o Evangelho. E buscamos e pensamos maneiras de poder possibilitar isso. E criamos estratégias que aproximavam os ensinamentos do Cristo ao jovem, que transformavam mais concretamente sobre a sua própria vivência. Não apenas para aqueles espíritos que estavam na condição juvenil, mas também para espíritos desencarnados que tinham correlação com esses jovens e com as pessoas que lá estavam. Algumas dessas estratégias foi através, por exemplo, da dinâmica da humildade. Belíssima dinâmica. Resgatava o momento dos lava-pés. Conhecem a história do lava-pés? Com o Cristo? Quem lavou os pés do Cristo? Quem foi? Não lembram? Uma jovem mulher se sentia pecadora aos olhos dos homens, mas aos olhos do Cristo era uma missionária. Quem foi? Não? Madalena. Ela lavou os pés do Cristo. E nós levamos essa história para o jovem, mas não apenas a história que lhe foi passada, que lhe foi contada, que lhe foi encenada com toda a emoção. Mas nesse momento, os jovens também tiveram a experiência de lavar os seus próprios pés. Não o seu próprio, mas o do seu irmão. Vocês conseguem imaginar a cena? Vocês conseguem imaginar vocês lavando os pés do seu irmão? Foi um momento de muita emoção. Um momento onde o jovem pôde não apenas pensar no momento de Madalena, mas sentir aquela mesma emoção que ela sentiu ao lavar os pés de Jesus. Porque não foi o Cristo que disse: o que fizeres a um desses pequeninos, é a mim mesmo que estareis fazendo. Tivemos outras oportunidades também, como o momento da vivência do perdão. Lembrou bem nosso companheiro? Perdoar é uma difícil tarefa. Reencontrar com os algozes ou encontrar com quem nós ferimos é uma difícil tarefa. E nós tivemos oportunidade de viver isso com os jovens. Num momento também de muita emoção, onde os jovens puderam refletir sobre as ações de suas vidas que de alguma maneira ocasionaram alguma mágoa para o outro. Da mesma maneira, emoções que sentiram em pensar naqueles que ocasionaram a eles alguma mágoa. E também momentos de pensar no alto perdão. Nesse instante, os jovens foram convidados, através de uma condução de sensibilização, ao pensar nessas mágoas e essas dores que haviam ocasionado ou que eles haviam sentido, transformar essa mágoa em pesos. Na sala, em toda ela, nos seus cantos, haviam dezenas, centenas de objetos de pesos diferentes. Entre eles, garrafas PETs cheias de água. Garrafas PETs de 1 litro, de 1,5 litros, de 2 litros. Bobinas de papel. Então, vários materiais que representavam pesos, e esses jovens eram convidados a transformar em realidade aquele peso que eles sentiam em seu coração, num peso palpável. Vocês imaginam a cena. Os jovens carregando aqueles pesos. Por um lado, pode parecer engraçado, por outro, só aquele que carrega um grande peso no coração sabe a dor que é. Se é difícil carregar os pesos nos próprios braços, e carregar, quando digo, eles vivenciaram alguns minutos e sentiram aqueles pesos pesarem, serem difíceis. E aí fizemos eles pensarem, porque também é preciso refletir sobre o que vivemos, porque senão não há significado. E eles pensaram, se é tão difícil carregar aqueles pesos durante alguns segundos, alguns minutos, no encontro de mocidade, o que dirá uma vida inteira,
de um peso que é ainda muito maior quando carregamos em nossos corações. E nesse momento, eles puderam pensar no perdão, de como ele é libertador. Não apenas aqueles jovens encarnados ali estavam vivendo aquela experiência, mas dezenas de espíritos que ali foram trazidos para compartilhar com eles vivências e experiências reencarnatórias de dívidas que começaram ali a viver o perdão. Então nós tivemos nesses momentos do encontro de mocidades oportunidades benditas. Quiséramos e convidamos as casas espíritas criarem momentos assim. Não basta apenas pensar nos ensinamentos do Cristo. É preciso vivê-los. E a oportunidade de fazer isso em grupo, num grupo que tem proximidade, e refletir sobre essa vivência, nos traz uma grande oportunidade de repensar a nossa caminhada, como foi para esses jovens. E para quem não conseguiu visualizar o lava-pés que o Sandro ilustrou aqui, a gente traz algumas cenas dessa atividade para vocês. Os jovens em sala, protegendo o patrimônio da escola técnica com um toldo, né, embaixo, e eles eram conduzidos a sujar os seus pés de lama para depois ter essas bacias de água, a oportunidade de lavar os pés uns dos outros, né? Então essa é uma das vivências. O Sandro relatou a outra do perdão, tivemos outras vivências neste encontro também. Depois do encontro, já há alguns anos, nós temos um sonho que, graças a Deus e aos espíritos que nos auxiliam, conseguimos realizar. Porque é um ano de trabalho muito intenso e, eu até diria, também muito inspirado, pois sabemos que essas tarefas são preparadas no plano espiritual, não é mesmo? E depois desse ano muito intenso de trabalho, e a gente realiza atividade com 300 a 500 pessoas dentro de um evento durante o Carnaval, há alguns anos atrás pensamos, né, como equipe, é uma pena, né, que todo esse trabalho, toda essa riqueza fique apenas circunscrita dentro deste evento de 4 dias. Então começamos a sonhar em publicar essas reflexões e a nossa experiência com os eventos em livros, para podermos divulgar isso ao grande público. Então nós temos aí na tela a propaganda, né, o folder, de 2 dos livros que já lançamos. Em 2012 nós tivemos o 32º Encontro de Mocidades. O tema era Juventude, Sexualidade e Espiritismo. O título do encontro era Forças do Ser. E este foi o título também dado ao livro escrito pelos companheiros que prepararam esse evento, lançado em 2013. Em 2013 tivemos o 33º Encontro de Mocidades e o desafio de falar de jovens no além, quando a vida é interrompida muito jovem e o desencarne se dá muito cedo na vida. E desse encontro surgiu o livro Juventude Interrompida, lançado no ano passado. E então, de novo, viemos com o desafio, né? Vamos pegar esse material do Encontro de Mocidades, Semeadores de Esperança, e traduzi-lo em livro para divulgar? Mas então, como transmitir aos jovens em um livro? Porque as vivências eram muito ricas. Como colocar essa experiência, esse conteúdo em um livro, contendo a mensagem de amor do Cristo, que é trazida no Evangelho? E aí, para explicar um pouco desse desafio, eu vou primeiro convidar a Renata para falar um pouco do formato desse livro, que está aqui em nossas mãos. Boa noite a todos.
Bom, como o Vitor falou, é um desafio, né? Como transmitir essa mensagem do amor do Cristo e essas vivências do Evangelho de uma maneira que possa interessar aos jovens em formato de livro. E então nós lembramos do nosso exemplo maior, que é o Cristo. E que quando ele quis transmitir essa mensagem de amor, quando ele quis levar os seus ensinamentos, o que ele fez? Ele contou histórias, né? Como o próprio disse Luiz Guilherme no início. Ele trouxe através de histórias todo aquele ensinamento que ele queria nos passar. Então, nós seguimos o nosso modelo maior, nosso guia. E descobrimos que, apesar dessa tática ter sido usada há 2000 anos, que agora está na moda e tem um nome chique, chama storytelling, que é você usar as histórias e usar ficção para transmitir o conhecimento que você quiser. Então, todo esse livro ele é composto de contos. Então, são histórias de vários jovens que mostram na prática a vivência do Evangelho. Como jovens de situações diferentes, de realidades diferentes, encarnados e desencarnados, que trazem, exemplificam como o Evangelho pode ser um guia, o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser um guia para qualquer problema que a gente tenha no dia a dia. Independente da situação que você esteja passando, independente do sofrimento que você esteja vivendo, independente de qualquer dificuldade que você tenha na sua vida, a resposta está lá. E é isso que esses jovens semeadores de esperança do livro descobriram e se apresentam nesse formato. Mais do que isso, a gente resolveu também inovar e tivemos algumas novidades interessantes nesse formato. Além da edição, ser uma edição muito interessante, colorida e convidativa ao jovem, cada conto está intimamente ligado a um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E mais do que isso, ao final de cada capítulo também traz uma música do movimento espírita capixaba, uma música espírita, que ajuda também a traduzir esse conhecimento e a traduzir esse sentimento. E vocês podem ouvir essas músicas. Não sei aqui quem conhece, né? Quem tem smartphone, já ouviu falar do QR Code, que é um códigozinho que tem no final de cada capítulo. E se você tiver um leitor de QR Code, que você pode baixar da internet gratuitamente, você coloca o smartphone nesse quadradinho e aí você consegue ouvir a música tema de cada capítulo do livro. Então nós temos acabamos conseguindo ter esse formato diferenciado de trazer a tradição de Jesus, de contar história, e colocá-los no nosso ano moderno de trazer também músicas jovens, músicas espíritas, que vocês podem ouvir através do telefone celular. Obrigado, Renata. Além do formato, nós tínhamos também a questão do processo, né? Vou convidar o Sandro aqui para explicar para a gente, como que a muitas mãos você vai conseguir produzir esse livro no final das contas. Bom, precisaria de muito tempo para dizer, mas o mais importante que nos serve é que nós tínhamos esperança. Nós acreditávamos no amparo, sabíamos que estávamos não só reunidos entre pessoas com um ideal encarnado, mas estávamos, acima de tudo, acompanhados por espíritos desencarnados comprometidos com aquela tarefa. Então, se deu a muitas reuniões na casa de companheiros, onde pensávamos como poderíamos construir histórias que fossem interessantes para o jovem, mas que não atendesse apenas uma necessidade da leitura, por ser interessante por ler, mas que levasse uma mensagem do Evangelho e relacionada ao Evangelho segundo o Espiritismo. Não foi uma tarefa fácil. Eram discussões que se continuavam a muitos encontros. E a partir disso, cada escritor, cada pessoa, ou cada dupla, dependendo do trabalho, começou a pensar nas histórias, baseado nas escolhas dos temas que iria realizar relacionados ao Evangelho segundo o Espiritismo e aos seus capítulos. Com isso, nós fomos elaborando as histórias, criando o roteiro e sempre levando para a discussão do grupo. E era muito interessante como as intuições fluíam, como o momento de encontro não era apenas um momento
entre encarnados, mas também de desencarnados, de profundo comprometimento com aquela tarefa. Então, após inúmeras reuniões, inúmeras ideias, tanto que uma das coisas que Renata não colocou sobre o formato, mas que os autores estão todos relacionados ao final do livro e não durante os capítulos, porque nós entendíamos que todos, sem exceção, eram responsáveis pela construção de cada capítulo existente nesta obra. Desta maneira, com esta elaboração e união, foi sendo possível construir a cada história os ensinamentos e o entendimento que nós buscávamos transmitir através dos ensinamentos do Cristo. E dado esse processo, por fim, nós temos a escrita, que foi feita, na sua maior parte, individualmente, mesmo cada um depois nas reuniões relatando sobre o próprio processo, mas a própria escrita de um capítulo seu, mesmo ajudado por muitas outras mãos e mentes, era um desafio, não era, Luiz Guilherme? Então, vou convidar o Luiz Guilherme novamente aqui. E que desafio! Então, o processo de escrita, pelo menos quando foram divididos os temas, cada capítulo, né, é a responsabilidade passada para um autor, me atrevo a dizer que nós começamos a escrita com um ataque de pânico coletivo. Porque, como vocês devem imaginar, escrever uma história, um conto fictício, que envolva uma música do movimento espírita sobre os ensinamentos de Jesus contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, e que, além disso, essas histórias se interconectassem entre si, é um ataque de pânico coletivo, venhamos e convenhamos. Mas isso apenas de primeira, né? Quando começamos. Porque, à medida que nós recebemos o tema e começamos a pesquisar e a escrever, nós percebemos que, como foi falado aqui, nós não estávamos escrevendo o capítulo sozinho. A nossa equipe encarnada é muito competente, não tenham dúvida disso. Mas o auxílio espiritual foi uma coisa de outro mundo, digamos assim. Que, olha, é incrível. Quando vinha aquela dúvida, aquele branco, a gente não conseguia escrever, durante o dia, a gente pegava um livro, abria o livro, era a mensagem que a gente precisava, era o conteúdo que a gente precisava. A gente conversando em casa com os nossos pais, eles falavam alguma coisa, era o que a gente precisava. A gente consultando, fazendo pesquisa na internet, a gente se deparava com a resposta das nossas dúvidas. Então, as respostas, as informações chegavam até nós de uma forma muito de uma forma que tranquilizava muito a gente. Além disso, claro, nossa equipe trabalhava em um ambiente cooperativo. Cada um ficou responsável por um capítulo, mas isso não quer dizer que nós escrevemos esse capítulo sozinho. Lógico, tivemos auxílio espiritual, mas durante todas as reuniões, que tivemos várias durante o ano, nós tínhamos uma dúvida, nosso colega, por que não tenta isso, faz isso, tenta trocar o enredo, tenta fazer de uma forma diferente, faz isso, não faz isso. Então, a troca de informações, o auxílio era constante. Então, aparentemente, uma atividade que parecia ser impossível de se realizar, uma atividade que parecia gigante, nós tão pequenininhos para realizar, mas em um ambiente cooperativo, juntando todos nós, autores encarnados, e todos os autores desencarnados desse livro, nós também nos tornamos um gigante coletivo para realizar um trabalho gigante, como ao nível do trabalho de Jesus e de Kardec. E esse foi o processo. Então, esse é o resultado que nós trouxemos aqui e gostaríamos de divulgar para vocês. E esse livro, como já foi falado pelos companheiros, ele tem cada capítulo um conto e relacionado a um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos Bem-aventurados aflitos, o Cristo Consolador, Honrai vosso Pai e vossa Mãe, Sede perfeitos, Pedi e obtereis, vários capítulos que nós usamos como inspiração, que nós tiramos o conteúdo e tentamos levar esse conteúdo por meio dessa técnica de storytelling, né? Por essa questão dos contos. E o Luiz Guilherme falou que nós tivemos muita ajuda, né? Para poder chegar nesse resultado, nós acabamos semeando esperança em nós mesmos de que nós iríamos conseguir realizar mais esse sonho, né?
E nós tivemos ajuda não só espiritual, mas de exemplos que encontramos em outros lugares, em outros países, outros continentes, e até mesmo no Brasil, exemplos de que é possível realizar, né? É possível realizar sonhos, é possível realizar tarefas que às vezes consideramos muito difíceis. Então essa esperança desses personagens que nós vamos apresentar agora, e que inclusive estão descritos também no capítulo 9 do livro, para quem quiser mais informações depois, elas nos trouxeram essa esperança e essa perseverança de continuar e conseguir realizar esse sonho. Então, o primeiro deles tem a ver com essa garrafa de água. Mas, Sandro, o que tem a ver água com esperança? Essa foi a pergunta que nós fizemos aos nossos jovens também, né? Eles imaginaram 1001 coisas. O que água tem a ver com esperança? Vocês imaginam o que água tem a ver com esperança? Hoje em dia tem muito a ver, né? Com a falta de água que está, que tem muita esperança que tenha. Mas na época, não foi esse o fundo da questão, né? Não foi essa situação hídrica que estamos vivendo. Os jovens levantaram várias hipóteses, mas aí nós trouxemos esse exemplo. Esse jovem rapaz, Ryan. Esse jovem rapaz, hoje um rapaz, é um canadense, com 8 anos, através do trabalho escolar que ele desenvolvia, ele foi saber que entre 6 pessoas, uma a cada 6 pessoas do mundo não tem acesso à água potável. Não tem acesso à água potável. Que mais de 4.000 crianças morrem diariamente ou mensalmente por falta de acesso à água potável, por ingerir água que não deveria ser bebida. Incrível, né? Quando isso foge aos nossos olhos, fica difícil imaginar que essa realidade existe. Então esse jovem menino, na época, com 8 anos, se compadeceu dessa situação. Pensou nessas crianças e procurou saber como é que ele poderia ajudar. E aí ele de alguma maneira, ficou sabendo que com $70 canadenses, mais ou menos R$150, ele poderia levar água para pessoas na África. Mas aí quando ele foi procurar, né, se informar de fato, depois de conseguir os R$70, porque ele foi lá e perturbar os pais, né? Foi lá, procurou os pais, eu quero ajudar, e os pais, é R$70, né? Tudo bem, você faz as tarefas de casa e a gente te dá os $70. Ok, ele conseguiu, fez as tarefas de casa, ganhou $70, só que aí ele foi descobrir que, na verdade, ele precisava de $2.000. Bom, o que esse rapaz fez? Ou esse menino? Ele levantou esses $2.000. Através de movimento, de pedido de doações, de movimento na escola, e esse movimento foi tomando dimensão maior, junto a outras pessoas, e ele conseguiu arrecadar $2.000, que ajudou a construir um poço em Uganda. Hoje esse rapaz, com 16 anos, se não me engano, ele tem uma ONG, que já ajudou a construir mais de 700 postos. Dá para imaginar a dimensão disso? O que ele levou para essas pessoas, além de água? My name is Ryan Hurljack. I'm from Kemptville, Ontario, and this is my story. Ryan Hurljack. In the first grade, he's a little kid with a big vision. To raise money to drill one well, to give a school in Africa clean water. At the time, a naive 6-year-old. He does what he knows how to do. Odd jobs, around the house, around the neighborhood. He raises $70. Now he's got passion. See, that's the thing about passion. It keeps ideas growing.
he raised a bunch of money, $75 to begin with. He's now raised $900. He has raised over $6,000. How much did you raise so far? $15,000. Ryan has raised $45,000. I remember I gave my first speech when I was 7 to the Kempville Rotary Club. And I remember it was hard because I went to speech therapy when I was a kid. I couldn't pronounce words, and it was probably the worst speech ever given. But I was just a kid who wanted to make a difference. And slowly I realized that I could talk to people, and it became less and less my project and more of everyone's project. Fortunately for young Ryan, the message didn't require many words, only 9 to be exact. People are dying because they don't have clean water. When I was a kid, I was naive, but I was also stubborn enough to think that I could make a difference at 6 years old to get everyone in the world clean water. By 1999, Ryan reaches the goal. The well is built at a school in Uganda. All funds go to drilling the well, so a neighbor donates air miles so Ryan can see the well himself. We went to this school called Angola Primary School, and there was this huge celebration. There were over 5,000 people. They were lined up on that road clapping, and there was like a feast, there was like a festival, and it all happened because the school had clean water. I don't have a smile that lights up on my face because I can have clean water in the morning, so it was humbling, and it kind of gave me a little bit of an extra push to realize that, you know, if something that small can have such a big of an impact on someone's life, then, you know, I'll do what I can to help give them that. Ryan é um semeador de esperança. Nosso segundo personagem tem a ver com chocolate. O que tem a ver chocolate com esperança, Renata? Pois é, até uma barra de chocolate pode semear a esperança. E quem provou isso foi esse garotinho chamado Dylan. Dylan, ele tem 6 anos de idade e nessa foto ele está com seu melhor amigo, que é o Jonan. E ele descobriu que Jonan tinha uma doença muito grave, precisava tomar medicamentos muito sérios. E ele questionou por que o médico não podia curar o seu amigo para ele ficar bom e poder brincar com ele. E ele descobriu que a doença do amigo era incurável. Descobriu que não existia remédio para a doença do amigo. É uma doença de nome complicado, chamado GSD1B, também conhecido como glicogênese. É uma doença genética hepática que atinge 1 a cada 100 mil recém-nascidos. E ele questionou, mas por que os médicos não fazem um remédio para curar você? E recebeu a explicação de que é preciso muito dinheiro para conseguir estudar uma doença dessa e fazer um remédio. E o que o Dylan decidiu? O Dylan decidiu que ele ia escrever um livro para arrecadar $1 milhão para pesquisar e achar a cura da doença do amigo. Eu não sei vocês, mas se um filho ou um primo ou alguma criança de 6 anos de idade diz para mim, eu vou escrever um livro para arrecadar $1 milhão para curar o meu amigo, talvez a gente só iria rir, né? Mas o Dylan, ele não parou por aí. Ele realmente escreveu um livro, que é esse que está na mãozinha dele, que em português se chama É Tão Chocolate, que é uma expressão que ele usa para tudo que ele acha muito bom. Então, se uma coisa é muito boa, ele fala, isso é tão chocolate. E ele resolveu escrever um livro sobre tudo que ele acha tão chocolate. Pintou de canetinha, fez o livro, entregou para os pais e falou assim, agora copia que eu quero vender o livro, porque eu quero arrecadar $1 milhão. Os pais fizeram 200 cópias, levaram para a feira da escola, enrolaram em barras de chocolate e em um dia arrecadaram $5 mil. O projeto se espalhou, virou notícia. Editoras se interessaram pelo livro. Hoje, o livro é vendido em 60 países. Isso aconteceu em novembro de 2012, quando Dylan tinha 6 anos de idade. Hoje ele tem 8 e conseguiu arrecadar $1 milhão para as pesquisas da doença do amigo. E é considerado o maior contribuidor para a cura da doença. E já se fala em cura para a doença, porque este ano 2015, começam os primeiros testes em humanos da primeira tentativa de cura da doença.
Estamos falando de um menino de 6 anos, que em 2 anos arrecadou $1 milhão. Dylan está satisfeito? Não. Ele falou que ele não vai acabar a campanha enquanto não encontrarem a cura para o amigo. É um livro que tem, inclusive, versão em português, e a versão em português foi escrita pelo próprio Dylan. A tradução em português foi enviada para o Dylan para que ele reescrevesse e copiasse as letrinhas, porque o livro é todo escrito com a própria letra do Dylan. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dele. Tem que ser o... Acho que está no... Aí. Hello. My name is Dylan and I'm 6 years old. I wrote a book named Chocolate Bar to raise money for my friend's Jonah's charity. It's about what's awesome to me. I like to go to the beach. That is so chocolate bar. Dylan is Jonah's best friend. He decided a couple months ago that he wanted to write a book to help raise $1 million for finding a cure for my son's rare liver condition, glycogen storage disease type 1B. I felt good when my friend was trying to help me so I could get better and feel like other people. It was so chocolate bar. After Dylan finished the pages, he handed them to us and said, "Will you go make copies?" But he was really persistent and really passionate. We knew that we had to take action. Dylan has touched us so much. It's beautiful. It's so beautiful. Thank you for helping us find the cure for him, because we're going to do it with all of your help. Thank you so much. It's been an amazing, amazing journey for us as parents to see another parent's child do this. We got a little choked up with emotion. I like to help my friend. That is the biggest chocolate ball. We were really, really thrilled to get behind this project because we knew it would send a message out to other children that they had power. It doesn't matter if you're 6 years old or 30 or 100. If you have a big idea and a big heart and you want to make something happen, you can do it. Eu não posso, por isso que eu chamo eles para apresentar, que eu me emociono muito com essas histórias. Então, Dylan também é um semeador de esperança. E nossa próxima personagem tem a ver com esse material escolar. Eu vou chamar a Elaine, que é a última que eu não apresentei ainda, para falar um pouco sobre ela. Boa noite. Eu fiquei só para o finalzinho. Esse material escolar representa uma menina muito especial, que hoje ela está com 17 anos. Não sei se vocês já ouviram falar da Malala, do Paquistão. E a Malala foi a pessoa mais jovem que recebeu um prêmio Nobel da Paz ano passado, né? E ela diz o seguinte: uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. E o que aconteceu com a Malala para ela ser tão conhecida, né, para ela ser tão famosa? Ela nasceu no Paquistão e o pai dela tinha uma rede de escolas. E aí, quando o Talibã começou a invadir, né, e a ter toda aquela guerra naquele lugar, ela não se deu por vencida, né? E ela achava um absurdo porque eles não queriam que as meninas estudassem. E não permitia que as meninas estudassem. O pai dela tentou falar com o exército paquistanês, mas eles não tiveram forças para lutar contra isso. E aí ela resolveu escrever um blog para a BBC de Londres para conseguir contar um pouco dessa história, mas com um pseudônimo. Só que a história ficou tão famosa que eles entraram em contato com o pai dela para saber se alguém teria coragem de contar essa história e mostrar as caras, né? O pai dela, imaginando que não iriam atacar uma criança, né, que se fosse atacado seria ele, permitiu que ela fez várias entrevistas. E aí um dia ela saindo da escola, entrando no ônibus escolar, ela sofreu um atentado em que chamaram ela pelo nome e deram 3 tiros nela. Ela ficou muito mal, ficou em coma, teve que ser
Quando ela melhorou um pouco, estabilizou, ela foi transferida para a Inglaterra e ela mora lá até hoje, pois ela não tem condições de voltar para o Paquistão, porque ela sofre ameaça de morte o tempo todo, né? Ela e a família, mas ela ganhou vários e vários prêmios na Suécia e em outros lugares pela luta dela pelo direito à educação, né? Pelo direito que todos têm que ter à educação. E ela fala que o sonho dela é voltar para o Paquistão e ser política, e poder voltar para lá e poder realmente ajudar de perto, né, as pessoas. Mas que hoje o que ela pode fazer é divulgar ao mundo isso tudo. Então, mesmo tendo sofrido o atentado que ela sofreu, ela não se calou e ela continuou com a mesma vontade, com a mesma determinação de lutar pelos direitos das crianças, pelos direitos das mulheres, pelo direito à educação. Então, que a gente possa conhecer mais, né, mais uma semeadora de esperança que não se abala com nenhum problema, que não se amedronta, né, e que continua firme no seu propósito de seguir em frente. Então, aqui é um pouco do discurso dela, claro que a gente não vai entender, mas é o discurso dela na ONU. A gente não tem. I'm feeling honored that. Elaine, como você foi a última, vou pedir para você ficar aqui do meu lado, para a gente finalizar aqui. Mas a gente tem um último personagem que tem a ver com este símbolo que muitos de vocês talvez conheçam. Quem tem conta na rede social chamada Facebook sabe que esse é o símbolo do curtir, né? E dessa vez nós vamos apresentar um amigo nosso que é aqui do Brasil, mora no sul do Brasil, e ele falou para a mãe dele que ele não achava justo que eles tinham o que tinham dentro de casa, o conforto que tinham, e que algumas pessoas não tinham aquilo, né? Como ilustrando a desigualdade social, e queria fazer alguma coisa a respeito. E a mãe dele disse, por que não movimentar as pessoas pelo Facebook, pela rede social? E então ele criou essa comunidade, Criança que Faz a Diferença. Não sei se dá para ver ali à direita, a comunidade tem mais de 1.200 membros, e organiza diversas ações para angariar fundos, para angariar mantimentos, roupas, para doar para aqueles que necessitam. Uma criança de, eu não me lembro, apenas 10 anos de idade. Peço perdão que eu não me lembro, 8 anos. Então, o Alan foi entrevistado pela TV local da cidade dele. Com a proximidade do Dia das Crianças, tem gente já se organizando para fazer campanha em benefício de instituições beneficentes. É o caso do Alan. Tem 8 anos, não é isso, Alan? E como é que essa campanha que tu estás organizando aí em prol da entidade Joana de Ângeles é para arrecadar brinquedo? Na verdade, não é só brinquedos. Dá para arrecadar brinquedos, roupas, sapatos, coisas desse tipo, né? E por que tu está fazendo essa campanha? E o que te motivou a pensar nisso? Na verdade, eu estava juntando para fazer um bazar, né? Aí, quando eu fui fazer o bazar, eu falei para minha mãe, mãe, eu queria tanto dar para as crianças que necessitam mais que a gente, né? Aí ela falou assim, então a gente pode fazer uma campanha lá na internet para doar brinquedos. Perfeito, então até o dia 10 de outubro, agora a próxima quinta-feira, as pessoas podem realizar essa doação. Quem tiver um brinquedo sobrando em casa, pode ser novo, usado, mas em bom estado, é isso? É, isso mesmo. Só que tem que ser novo em bom estado, porque não adianta trazer usado só quebrado, porque aí não vai dar para brincar, né? Tá aí a lição do Alan, então. Quem quiser doar, pode levar esses brinquedos, calçados, roupas, tudo isso pode ser entregue na Academia Vital até o próximo dia 10, próxima quinta-feira. Marcos Dalmoro. Bom, então, nós vemos que eles todos eram muito jovens, mas mesmo para nós que já somos jovens há mais tempo, nós temos que lembrar que todos eles conseguiram fazer porque tinham uma rede de apoio, porque os pais apoiaram, né? Sem o apoio do seu pai, a Malala não conseguiria divulgar a educação. Sem o apoio do seu pai, o Dylan não conseguiria arrecadar $1 milhão, os seus pais, né? E os pais do Dylan fazem um convite interessante na fala deles, não sei quem percebeu, não interessa se você tem 6, 30 ou 100 anos, né? Se você tem uma grande ideia, um grande coração, você pode realizar. Então, a gente
pedindo desculpas aí pelo avançar da hora, nós queremos finalizar com um convite. O amor é a essência de Deus que pulsa em nós. Eis a certeza. Caminhando juntos, nunca estamos sós. Eis a promessa. Desejos passageiros, lutas tão reais. Eis o desafio. Porque é tão difícil deixar o que ficou para trás? Eis a necessidade. Vamos impulsionar a nossa fé, nos libertar. Eis o convite. Fazer florir bons sentimentos e amar. Eis a ação. Contagiar o mundo em transformação. Eis a consequência. E acender a alegria no coração. Eis a transformação. Semeadores de esperança, o futuro começa aqui. Somos pequenos, mas capazes de evoluir. Você é perfeito, veio do jeito certo para construir. Chegou a hora de agir. Muito obrigado. De Deus que pulsa em nós, caminhamos juntos, nunca estamos sós. Desejos passageiros, lutas tão reais. Porque é tão difícil deixar o que ficou pra trás. Vamos impulsionar a nossa fé, nos libertar, fazer florir bons sentimentos e amar. Transformação, reacender a alegria no coração, semeadores de esperança, o futuro começa aqui. Somos pequenos, mas capazes de evoluir. Você é perfeito, veio do jeito certo para construir. Chegou a hora de agir. Tudo que nós precisamos estar aqui, neste mundo que escolhemos viver e progredir. Frente à grandeza da existência só cabe a gratidão. Não cabe a exigência, a força está em nossas mãos. Vamos impulsionar a nossa fé, nos libertar, fazer florir bons sentimentos e amar. Transformação, reacender a alegria no coração, semeadores de esperança, o futuro começa
Chegou a hora de agir. Semeadores de esperança, o futuro começa aqui. Somos pequenos, mas capazes de evoluir. Você é perfeito, veio do jeito certo para construir. Chegou a hora de agir. Chegou a hora de agir.